E aí, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal L. Gustavo. Mais um vídeo de informática industrial. Nós vamos ver as tecnologias utilizadas para as máquinas se comunicarem. Vamos lá? Bem, tecnologias de comunicação na computação. Como é que o seu celular conversa com o notebook? Como é que o notebook conversa com o seu fone de ouvido? Como é que o fone de ouvido conversa com o seu celular? Como é que o relógio smart que você utiliza, ele conversa com o seu celular? Como é que acontece essa comunicação? Então, existem diversas formas do computador se comunicar. Primeira coisa, o princípio de comunicação de dados. Então, você tem o receptor e tem o emissor. É aquele que está enviando a mensagem. Ele vai enviar a mensagem por meio de um canal. Essa mensagem vai percorrer esse canal e vai chegar até o receptor. O receptor vai pegar essa mensagem, vai interpretar e vai responder caso necessário. Então aqui tem as definições de cada elemento no processo da comunicação. Lembrando que na comunicação uma característica muito importante também é o protocolo, que é o padrão de comunicação. Não adianta nada eu estar enviando a informação trafegar no canal, chegar no receptor e o receptor não entender. Então ele precisa entender a mensagem que ele está lendo. Então ele entende se ele falar na mesma língua. É a mesma coisa de eu ser brasileiro e estar falando com o japonês e o japonês não me entender e vice-versa. Então é necessário que eu entenda a língua da mensagem que está chegando até mim. Então eu preciso conhecer o protocolo. O mesmo acontece com os computadores. Então existem diversos tipos de comunicação. A primeira delas que eu queria falar é a simplex, que é a comunicação que acontece em apenas um sentido. Ou seja, eu estou falando e a pessoa está apenas ouvindo. A pessoa não responde a mim. Então, esse processo, por exemplo, se dá em alguns componentes que só faz enviar dados. Ele não recebe, ele só envia informação. Por exemplo, um sinal de emergência, ele só faz enviar. Então, é a comunicação simplex. Half duplex. Half duplex é a comunicação que acontece nos dois sentidos, sendo que os dois falam por vez. Então, o primeiro elemento fala, o outro escuta e depois o outro fala, responde a mensagem e o outro escuta, ou seja, é um por vez. Half duplex. E full duplex, a comunicação acontece nos dois sentidos, mas ao mesmo tempo. Então você pode ter essa comunicação ao mesmo tempo. O mesmo acontece com os computadores, tá certo? Com as máquinas, com os sensores, com principalmente a internet das coisas. A internet das coisas, existem vários sensores espalhados por aí, que muitos terão a função de só enviar dados, tá certo? Então a comunicação simplex. Existem outros que vão ter a função de receber controle. Então, por exemplo, ele vai enviar status de porta digital, o status da lâmpada, aí vai informar se está acesa, se está apagada, e também vai receber controle, ou seja, ele recebe controle e ele envia informação. Então a comunicação half duplex. Neste processo, as pessoas representam os elementos de rede, computadores, celular, impressora, a mensagem representa os dados, enfim, foi o que eu estava acabando de falar. No processo de comunicação, você pode ter a comunicação de forma serial. No mundo digital, você tem esses dois tipos de comunicação, serial e a paralela. A serial possui apenas um canal e, pelo fato de possuir apenas um canal, ela transmite um bit por vez, tá? Então é como se eu estivesse transmitindo lá da eletrônica digital um bit. Tem corrente, não tem corrente, tem corrente, 1, 0, só um bit por vez. Na comunicação paralela, eu transmito vários bits de uma vez só. Por quê? Porque eu tenho mais de um canal. Então é possível fazer isso numa comunicação paralela. Exemplo de comunicação paralela
você vê no registrador de deslocamento que tem 8 saídas, então é como se tivesse 8 canais. Tecnologias de comunicação utilizadas na informática, você pode ter sem fio e com fio. Sem fio, a primeira delas que eu queria falar é a comunicação Bluetooth. A comunicação Bluetooth é um padrão global de comunicação sem fio que permite transmissão de dados entre dispositivos desde que estejam próximos um do outro. Então, fone de ouvido, relógios inteligentes, você carrega ele na bateria e você faz a comunicação via Bluetooth, ou seja, é a curta distância, geralmente, dependendo da tecnologia do Bluetooth, 1 metro, 4 metros, mas a distância é pequena mesmo, tá? E tem a grande característica de fornecer ao usuário um baixo consumo de energia, tá? Comunicação Wi-Fi. O que é? É uma comunicação sem fio que faz com que a transmissão de dados seja em uma frequência de rádio a média distância. Então, por exemplo, você tem os roteadores aí na sua casa, um roteador na sua casa que faz uma rede sem fio e transmite um sinal de internet, por exemplo, um sinal de rede para toda a sua casa. Então tem um alcance maior do que o sinal Bluetooth. Claro que tem diversos protocolos que vai funcionar. Aplicações de roteadores, celulares, dispositivos de IoT, não é? Você tem o ESP 01, 8266, 32, você tem que funciona com os módulos sem fio. A principal característica é que essa comunicação é realizada por meio de protocolos e é possível saber de onde e quem a informação está vindo, além de conseguir uma alta taxa de transmissão de dados. Então, essa é uma característica importante. Consegue fazer uma alta transmissão de dados e você consegue identificar cada dispositivo através do seu IP, tá? É importante. Radiofrequência serve também para transmitir dados. Aplicação, tratamentos médicos, troca de informação na computação, dispositivo de IoT, RFID, e principal característica da radiofrequência é o baixo consumo, tá? Então tem uma aplicação boa nessas áreas que eu falei aqui e também tem essa característica de ter um baixo consumo. Comunicação 1, 2, 3, 4, 5G, a comunicação sem fio também, é a tecnologia de sinal de telefonia móvel. Pessoal, lembrando que toda a comunicação sem fio utiliza as ondas eletromagnéticas, as diferentes modulações e protocolos que fazem com que nós tenhamos várias tecnologias de comunicação. Os tipos listados acima representam o avanço da tecnologia. Então, à medida que vai avançando a tecnologia, você tem a maior capacidade de transmissão de dados, não é? E você pode ter maiores aplicações. Tráfego de dados para telefones móveis, principalmente para acesso à internet. E a principal característica, permite o acesso à internet por meio de um dispositivo móvel. Então, antes não era possível você, com seu celular, ter acesso à internet estando no seu carro, estando no ônibus, estando na rua. Você, com a tecnologia 3G, você consegue ter essa comunicação, porque a operadora de telefone, por meio do próprio sinal dela, ela transmite o dado de internet, sinal de internet. Comunicação com fio. Comunicação com fio, os computadores também se conversam, tem a comunicação mais conhecida, a Ethernet. Você tem esse cabinho azul que tem no computador da sua casa, é uma arquitetura de interconexão para redes locais que utiliza cabos. Então você tem comunicações de computadores, cabos de rede, roteadores, internet cabeada. Então você não pode transmitir numa longa distância cabo Ethernet, não é? Comunicação via Ethernet. Mas ela tem uma boa característica, ela tem uma elevada taxa de transmissão de dados e não necessita de senhas para acesso. Diferentemente do Wi-Fi, que necessita de senha para acesso, aqui você plugou na rede e você já pode utilizar. Você pega, por exemplo, seu módulo Ethernet e pluga no roteador, você já tem acesso à internet. Você pega o seu computador, conecta a entrada do Ethernet com o roteador, você já tem acesso à internet, não precisa de senha. Então essa é uma característica muito importante.
E aí tem diversas aplicações, repetidor de sinal, hub, computadores que estão conectados em rede, enfim, tem diversas aplicações. Comunicação com fio também, fibra óptica, o que é uma tecnologia que transmite dados por meio da luz. O condutor é chamado de fibra óptica. Então, aplicações, tráfego de dados para diversas aplicações no mundo, principal característica, pode transmitir até milhões de bits de dados por segundo e é imune a interferências eletromagnéticas. É muito importante essa tecnologia porque você, em uma instalação industrial que está recheada de interferências, de ondas, enfim, de ruídos elétricos, ruídos eletromagnéticos, a luz ela não sofre essa interferência. Diferente da comunicação via fio, via cabo, não é? Que sofre essa interferência e precisa você colocar cabos blindados, cabos trançados. A fibra óptica ela não necessita disso, porque ela tem a sua tecnologia tendo como natureza, né, a transmissão da luz, a modulação da luz. Então você não precisa se preocupar com interferência eletromagnética. Então a grande vantagem, você consegue transmitir numa alta taxa de dados. Essa comunicação aqui você consegue transmitir às vezes de um país até outro país, no mar, né? Tem cabo de fibra óptica, porque ela não sofre interferência do meio externo. E você consegue transmitir numa alta velocidade, tá? Então é uma característica muito importante. Se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir, comentar, nosso vídeo e inscrever-se em nosso canal. Valeu, meu amigo.